Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um instante e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã aprendendo a palavra de Deus. Hoje estamos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus, trimestre abençoado. Com certeza, Deus continuará falando aos nossos corações, nos ensinando suas verdades profundas e estaremos crescendo, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos aproveitar para mandar aquela saudação especial aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos do PROAD, aos pastores jubilados também que estão nos acompanhando, a todos que estão neste momento nos dando a honra e o privilégio de poder estar ocupando o seu tempo aí, aprendendo para aprender a palavra do Senhor. Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Vamos orar, pedir a Ele a sua bênção toda especial no início desse novo trimestre. Se você puder, feche seus olhos onde você estiver e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã tão especial, Senhor, esta manhã de domingo, onde estamos aqui iniciando mais um trimestre para a glória e louvor de Teu nome. Nós queremos pedir uma bênção, Senhor, em favor de cada aluno, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja abrindo o entendimento para que eles compreendam a Tua palavra, a cada professor que irá ministrar, Senhor, nas escolas bíblicas dominicais, Senhor, de maneira física, ministrar a Tua palavra, ajuda os Teus filhos, desperta o Teu povo a estar na Tua casa, Senhor, aprendendo a Tua palavra, e ajuda os Teus filhos que estão aqui nos acompanhando nesta manhã, Senhor, e que por questões de comorbidade, entre outros motivos, Senhor, não poderão estar, mas estão ligados aqui, porque sentem a necessidade de aprender a Tua palavra, sentem a necessidade de crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua dando graça, força ao Teu Filho, Senhor, ao evangelista Sonivaldo e a todos que compõem aqui a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre a sua vida. Estende as Tuas mãos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar o Senhor neste momento com os cânticos congregacionais. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá entoar aqui ao Senhor os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de estar adorando a Deus. Se você não tem harpa, não tem problema. Estaremos dispondo o texto em tela para que você nos acompanhe e possamos juntos, como um grande e lindo coral, adorar ao Senhor neste dia. Cumprimento a todos com a preciosa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, meus irmãos. Estamos aqui nesta manhã de domingo para adorar ao Senhor, aprender a sua palavra. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo escalado desta manhã e também pela confiança do nosso querido pastor presidente. Vamos adorar o Senhor com os hinos sugeridos na lição da escola dominical. O primeiro deles é o de número 42. Vamos saudar Jesus como Ele merece, com glória. Aleluia! Bem animados, irmãos, louvemos ao Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do Eterno Deus, com glória
da geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós não nos cansamos de glorificar ao Senhor. Se você está aí nesta programação e não conhece bem os nossos hinos, não faz parte ainda, não aceitou a Jesus, não confessou Ele como seu Salvador, saiba que é muito comum para nós glorificarmos ao Senhor. Estaremos sempre dizendo aleluia, glória a Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra. Glória a Deus. Hino de número 187. Vamos expressar neste hino nosso desejo de estar mais perto de Deus, ainda que isso nos custe, mas perto, meu Deus, de Ti. Glória a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim Teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar.
meu Deus, de ti. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus, agora terceiro trimestre de 2025. O tema geral de nossa lição é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E hoje estamos estudando a lição de número 1, que tem como título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. O texto áureo está em Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos diz que a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a natureza do Pentecostes bíblico. Segundo tópico, o propósito do Pentecostes bíblico. E o terceiro, características do Pentecostes bíblico. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 14. Vamos agora fazer uma leitura bíblica, a leitura bíblica oficial nesta manhã. Se você não tem um texto aí próximo a você, não tem problema, nós estaremos dispondo agora o texto em tela para que você nos acompanhe nesta leitura. Atos capítulo 2, versículo 1 nos diz o seguinte: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e as partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que é isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a leitura que foi feita, agradecer pela leitura que foi feita e pedir ao Senhor a sua bênção sobre o seu servo que irá ministrar esta lição nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela leitura de tua palavra que foi realizada. E queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre o teu filho que irá ministrar, Senhor. Fala aos nossos corações, nos ensina as tuas verdades, ó Deus. Nos ajuda a colocarmos em prática, Senhor, todas as tuas verdades a cada dia, Senhor, em nossa vida.
Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos agora louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, falar da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical. Já foi feita a leitura, já oramos ao Senhor e nesse momento nós chegamos a um ponto muito importante do nosso culto, que é o momento do ofertório. É o momento onde nós iremos adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas e também do pagamento dos votos. Eu gosto sempre de lembrar a todos que adorar a Deus também se faz através dos dízimos e das ofertas. E isso deve ser feito com um coração voluntário, com um coração alegre, com um coração satisfeito. Faça isso com alegria, porque Deus ama aquele que realmente serve e dá com alegria. Nós temos um versículo bíblico na palavra de Deus que eu quero ler com você bem rapidamente, um versículo que nós já lemos aqui em outras ocasiões, que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8 do Evangelho de Lucas, e o versículo de capítulo 8 e o versículo de número 3. Diz assim: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Meu amado irmão, se você pode fazer esse trabalho, faça com muito amor, faça com muita dedicação e, claro, como ato de adoração ao Senhor. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que não tem aquela disponibilidade de vir para a igreja como outros irmãos têm, mas quer ofertar, quer adorar a Deus também. A igreja vem disponibilizando esse canal que aparece aí na sua tela, que é o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para ele e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo tem o CNPJ, que o CNPJ é a chave do Pix. O Pix, ou seja, o CNPJ é 10 632 404 1000 ao contrário, o dígito de número 51. É o CNPJ e é a chave do Pix da igreja. E é bom lembrar que todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Meu amado irmão, de posse agora já de todas essas informações, eu quero convidá-lo para que nós possamos orar ao Senhor. Vamos falar com o Pai Celestial? Vamos fazer uma oração a Deus? Vamos chegar dentro do trono da graça? Chega com fé, chega com confiança. Vamos pedir também ao Senhor para que Deus abençoe aquele que está desempregado. Nos acompanhe nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória. Como é bom te servir, como é bom te adorar. Como é bom estar aos teus pés, como é bom dizer que tu és grande e que tu és poderoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Criador, estende tua mão santa, estende tua mão poderosa sobre a vida dos teus filhos que estão ofertando. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, usa de misericórdia com aqueles que estão desempregados. Faz um mover, abre porta de trabalho, que a tua bênção e tua mão possa estar estendida sobre os teus servos. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e vamos ouvir mais um hino. Nesse momento, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Vamos adorar o Senhor, hino de número 400, em Jesus vivendo cada dia, em Jesus temos tudo o que precisamos, em Jesus está a verdadeira felicidade e em Jesus nós sempre venceremos. Glória a Deus.
em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Queridos irmãos, chegou o momento especial, o momento da exposição de nossa lição. E como sempre falamos aqui, importante que você, querido irmão, pegue aí a sua Bíblia, sua revista Escola Dominical, seu caderno de anotações, sua caneta. Você disser, pastor, mas eu não tenho a revista ainda. Não tem problema. À medida em que a lição estiver sendo exposta, nós estaremos dispondo trechos da lição em tela para que você nos acompanhe. Porque aqui, Escola Bíblica Dominical aqui na Rede Brasil é uma bênção. Tem como finalidade promover o seu crescimento e fortalecimento espiritual. Então, vamos lá? Vamos para a nossa lição nesta manhã. Tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui participando dessa escola bíblica dominical e dizer a você como é bom estar na igreja. Sim, nós estamos na igreja. Nós estamos porque nós somos a igreja de Cristo e estamos juntos adorando a Deus na beleza da sua santidade. Meu amado irmão, a lição de hoje é a lição de número 1, mas antes merece aqui destaque algumas coisas. Nós estamos começando um novo trimestre. Nós estamos começando o terceiro trimestre do ano de 2025 e o terceiro trimestre tem 13 lições e essas lições estão intituladas, estão justamente intituladas como sendo a Igreja em Jerusalém. Então, durante esses 3 meses, nós iremos estudar a Igreja em Jerusalém e o subtítulo desse trimestre é Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então tem 3 palavras que eu quero que você, querido professor, querido irmão em Cristo Jesus, querido aluno, você que está participando dessa programação, guarde essas 3 palavras, doutrina, comunhão e fé. Nós iremos estudar as lições que fazem referência a isso aí. E todas as lições da Escola Dominical desse trimestre irá estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Especificamente falando, as lições estão distribuídas do capítulo 1 até o capítulo de número 15. O autor não trata das viagens missionárias do apóstolo São Paulo. Mas o que é que nós recomendamos para um trimestre que está sendo iniciado? Já que é o estudo em Atos dos Apóstolos, pois estamos estudando a igreja em Jerusalém, recomenda-se que você, amado irmão em Cristo Jesus, leia todo o livro de Atos dos Apóstolos. Leia todo o livro por completo. Você vai perceber como é bom a leitura do livro de Atos do apóstolo.
dos apóstolos. Vamos fazer o seguinte, vamos agora para a lição de número 1, que vai aparecer aí na sua tela. Lição de número 1 tem por título A Igreja que Nasceu no Pentecoste, e o nosso texto áureo, vamos ler junto. Eu quero convidar você que está em casa, como sempre fazemos aqui no programa, né? Vamos ler juntos o texto áureo. No meu comando, está aparecendo na sua tela, olha, 1, 2, 3, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, e a nossa verdade prática diz assim: a igreja, repita aí comigo em casa, a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Antes de nós comentarmos o tópico 1 dessa lição, sempre no programa fazemos o seguinte: começamos a partir do título. Já falamos sobre a temática do trimestre, que é a igreja em Jerusalém, comunhão, doutrina e fé, mas a temática, ou melhor, o título desta lição, dessa lição 1, é a igreja que nasceu a igreja que nasceu no Pentecoste. Vamos fazer algumas considerações aqui. Em primeiro lugar, a igreja de Cristo, a igreja enquanto corpo, a igreja enquanto organismo vivo espiritual. A igreja, ela é fundada no Calvário e, claro, na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como falar só da morte, porque Cristo, ele não ficou preso à sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então a igreja, ela nasceu no Calvário. Porém, é bom mencionar que a inauguração da igreja aconteceu no dia de Pentecostes. Ali foi a inauguração, ali foi a festa de Pentecostes, a inauguração da igreja. Mas a lição que nós estamos tratando diz que a igreja que nasceu no Pentecoste não é a igreja enquanto organismo vivo e espiritual, é a igreja em Jerusalém que nasceu naquele dia. Aquela igreja visível, aquela igreja composta pelos irmãos que estavam ali naquele dia, nasceu a igreja em Jerusalém no dia de Pentecostes. Mas talvez você esteja aí perguntando: professor, o que é Pentecostes? O que é que significa a palavra Pentecostes? E merece aqui algumas definições básicas. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, e mais especificamente falando, no Pentateuco, se menciona 7 festas. São 7 festas que são chamadas de convocações santas, convocações sagradas. Isso está registrado em Levítico, está registrado no livro também de Número. Mas, dentre essas 7 festas, nós temos a festa de Pentecoste, que é a 4ª festa. A festa de Pentecoste recebe esse nome porque ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então vem a palavra Pente, ou Pentecoste, que significa 50ª, ou seja, conte assim, começo dessa maneira, terminou a Páscoa, conta-se 50 dias justamente a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes recebe alguns nomes bem específicos. Ela é também chamada de Festa das Semanas. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 34, versículo 22, recebe o nome de Festa das Semanas. Outra referência a isso é Deuteronômio, capítulo 16 e o versículo número 10. A festa de Pentecostes também é chamada de Festa da Colheita. Por quê? Porque referia-se à conclusão das colheitas dos grãos. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 23 e versículo 16, faz referência a isso que nós estamos dizendo. E a festa de Pentecostes, claro, naturalmente, é chamada de Pentecostes porque faz referência a esses 50 dias. Observe, essa é a festividade que nós estamos comentando que acontecia no Antigo Testamento. Mas qual era a natureza dessa festa? Qual o objetivo real da festa de Pentecostes? Em primeiro lugar, o objetivo
era de agradecer a Deus, porque a festa de Pentecoste era basicamente uma festa de caráter agrícola, que era celebrada no fim da primavera, quando a nova colheita de trigo ela era colhida. Como podemos ver, essa festa segue o mesmo princípio da festa dos tabernáculos, ou melhor, da festa das primícias, que é o de agradecer a Deus por tudo e de ter providenciado tudo realmente para eles. Ou seja, a festa de Pentecostes, lá no Antigo Testamento, ele tem como objetivo agradecer a Deus pela providência que Deus dá e pelo reconhecimento da bênção divina. Era uma das maiores festas que acontecia em Jerusalém. Estima-se, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, porque a Bíblia não diz a quantidade de pessoas presentes na cidade de Jerusalém. A Bíblia fala da quantidade de pessoas, de quase 500 irmãos e depois de 120 que ficaram no tabernáculo. Mas a cidade de Jerusalém, como um todo, diz alguns teólogos especialistas no Novo Testamento, que a população não somente duplicava, mas triplicava de pessoas nesse momento da festa. Então dá para perceber que era uma das grandiosas festas que tinha naquele momento, era justamente a festa de Pentecostes, que era uma festa de agradecimento pela provisão divina, uma festa onde as pessoas agradeciam pela bênção de Deus. Se você abrir sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 16 e versículo 10, você verá justamente isso. Sim. Outra consideração também que merece aqui, que é no livro de Levítico, capítulo 23, e o versículo de número 21, essa festividade é chamada de com santa convocação. Claro, é uma festa dedicada ao Senhor, então é santa convocação. Então, meu amado irmão, de posse desse conhecimento que nós estamos trazendo aqui a partir do texto bíblico, isso é o Antigo Testamento, isso é a natureza do Pentecostes no Antigo Testamento. Mas, qual é a natureza do Pentecostes no Novo Testamento? Abra sua lição comigo, agora vamos para o tópico 1 da lição que vai aparecer na sua tela. Diz assim, de natureza divina, a natureza do Pentecostes bíblico é de natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos capítulo 2 e versículo 2. E que foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo. Atos capítulo 2 e o versículo de número 3. Diz o texto bíblico. Vamos abrir, quero convidá-lo para a gente abrir a Bíblia junto. Nós ainda não lemos um versículo, Vamos ler agora. Só fizemos citá-lo, Está faltando ler o versículo completo. Nos acompanhe. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 2. Para só chamar a sua atenção. Você já sabe que a festa de Pentecostes era uma das maiores festas que tinham da população presente ali. Era praticamente o triplo do que fosse num dia normal. Ora, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, quem estava lá? Os discípulos. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Veja que coisa interessante. Veio do céu um som. E esse som, como de um vento veemente e impetuoso. Ora, olhando nas entrelinhas do texto bíblico, indo para a cultura judaica, quando uma pessoa muito importante chegava, a chegada dela era antecedida justamente pelo um som de uma trombeta. Então, se nesse dia foi o dia que o Espírito Santo veio, a plenitude do Espírito, o cumprimento da profecia de Joel, capítulo número 2. Era o Espírito Santo vindo. Meu amado irmão, esse som anunciava que uma pessoa muito importante
pessoa, não é uma força ativa de Deus, é pessoa. Porque a Bíblia diz lá em João, capítulo de número 16, pegue a sua Bíblia, deixa ela aberta, no capítulo de número 16. E o versículo, ou seja, vamos ver mais específico, capítulo de número 14 de João e o versículo de número 16. E eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Uma pessoa importantíssima para a igreja, uma pessoa importantíssima para as nossas vidas, uma pessoa divina, Deus, que o Espírito Santo, Ele é Deus. Aquele som anunciava que o Santo Espírito havia chegado. E o Senhor Jesus marcou aquele dia da festa de Pentecoste, com Jerusalém abarrotada de gente. Era o Senhor dizendo assim: o meu Espírito chegou, a plenitude, e veio com o batismo com o Espírito Santo. E como se deu o batismo com o Espírito Santo? Através da manifestação das línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja que coisa linda, o Espírito Santo de Deus chegando, e veio como um vento vermente e encheu toda a casa, está lá no versículo 2, encheu toda a casa onde estavam assentados. Aí no versículo número 3, veja que coisa bonita, e foram vistas por eles, que estavam ali, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos estavam ali no cenáculo. No capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, a festa de Pentecoste marcava a inauguração da Igreja de Cristo, e era na festa de Pentecoste que a Igreja de Jerusalém estava nascendo, era na festa de Pentecoste que o batismo com o Espírito Santo estava sendo concedido a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Eu estou falando de crer, todo aquele que é salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. E nós veremos uma coisa nessa lição aqui, que o Pentecoste, ele só é depois do Calvário, ou seja, quem é que pode receber o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar línguas estranhas? Aquele que já é salvo em Cristo Jesus. Vamos voltar para o comentário da nossa lição? Vamos fazer o seguinte, no tópico 1 e o subitem 3, para a gente poder adiantar, que já comentamos o 2, o 3 diz o seguinte: centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, à ressurreição e à ascensão de Cristo. Então, uma paradinha aqui para a gente começar a ler um texto junto, porque ele está citando Atos capítulo 2 e o versículo de número 23 e o versículo 24. Vamos ler o texto, depois a gente comenta. Diz assim: varões, vamos pegar o 22 que é bem melhor. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e matastes pelas mãos dos injustos. Versículo 24, ao qual Deus ressuscitou, soltou as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido justamente por ela. No discurso de Pedro está deixando bem claro
isso que vocês estão vendo. Essas pessoas falando em línguas, porque a admiração está justamente lá no capítulo 2 e o versículo 8, quando a gente retrocede no texto. Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em quem somos nascidos. Tinha várias nações, respectivamente 10 nações. Eles estavam dizendo, como isso é possível? Como é que nós estamos ouvindo eles nas nossas línguas? Eles são judeus, eles estão falando e nós estamos entendendo o que eles estão falando. Como isso é possível? Era Jesus que havia batizado com o Espírito Santo e estava concedendo naquele momento que eles falassem línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Essa admiração foi tão grande. Aí Pedro, na sua pregação, diz, isto daqui é resultado de Jesus. Ou seja, Jesus é quem vocês crucificaram. Parafraseando do versículo 22 até o versículo 24. O Jesus que fez prodígio, que fez sinais, que fez maravilha, mas que vocês crucificaram, vocês mataram. Mas ele não ficou retido na sepultura, porque a sepultura não pode em nenhum momento segurar o Cristo, o príncipe da vida, o Deus da vida. Então é por causa dele que isso está acontecendo. O que é que Pedro está dizendo para a gente? O Pentecoste, ele é centrado em Jesus de Nazaré. A base vai ser Cristo. Naquela festa tão bonita, naquela festa judaica que tem um significado judaico, não resta a menor dúvida disso. Isso é bíblico. Mas naquele momento da descida do Espírito Santo, o Pentecoste estava criando outro significado. Significado de poder, significado de batismo, significado de graça de Deus. Isso é o significado do Pentecoste, centrado na pessoa de Cristo. Era o cumprimento da profecia de Joel. E aqui, meu amado irmão em Cristo Jesus, antes de nós passarmos para o tópico 2 da lição, mas merece uma aplicação aqui. Ou seja, aquilo que Deus fala conosco nessa manhã, aquilo que Deus nos ensina, que Ele nos incentiva por intermédio da palavra dEle. Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus de Nazaré é quem batiza no Espírito Santo. Quem batiza é Ele. E o batismo, ele tem um sinal claríssimo. As línguas estranhas. É um sinal claro, é bíblico. Não é uma opinião teológica, não é a corrente teológica, é bíblico. Outra coisa que merece ser bem dita, bem pontuada aqui. O batismo com o Espírito Santo, ele não ficou restrito a este evento em Jerusalém. Ou seja, existem correntes teológicas que pregam, dizendo que o batismo com o Espírito Santo foi só nesse momento aqui, que depois não há mais nenhum tipo de batismo. Ou melhor, não há mais nenhum tipo de batismo no Espírito Santo com línguas estranhas. Se pega alguns versículos para dar outra conotação ao texto. Mas é bom deixar claro uma coisa, que o texto bíblico nunca disse que os prodígios, os sinais e as maravilhas estavam restritos a Atos dos Apóstolos. Não. O Jesus que batizou em Atos é o mesmo Jesus que batiza no Espírito Santo nos dias de hoje. O mesmo Espírito Santo de Deus que concede as línguas estranhas. Eu acho muito bonita essa expressão, conforme. Veja que é uma experiência sobrenatural, real, não é humana. É o Espírito Santo que, conforme a direção do Espírito, as línguas são faladas, são concedidas naquele momento. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Pentecostes, marcado pelo batismo, ele é real, como foi real lá na igreja primitiva. Então, meu amado irmão, não desista de buscar o batismo com o Espírito Santo. Continue batendo, pedindo, rogando, clamando
há um Deus no céu que batiza com o Espírito Santo. E dizer a você que talvez esteja desanimado, porque já pediu tanto, Jesus batiza. Batiza, quem batiza é Ele é o batizador. E Ele batiza com qual finalidade? Com qual propósito? O batismo é um revestimento de poder, com finalidade específica, que impulsiona o crente para a evangelização, para anunciar as boas novas de Cristo. Não torna a pessoa especial, torna a pessoa revestida para um trabalho específico. Que trabalho é esse? De anunciar a Cristo Jesus. Você pode anunciar através de um hino, você pode anunciar também através da pregação da palavra de Deus, através da sua vida, mas veja que essa é uma das finalidades maiores do batismo com o Espírito Santo, impulsionar. Nós iremos estudar aqui nesse trimestre algumas lições e nós temos o personagem Pedro. Veja como Pedro era quando andava com Jesus e após o Pentecoste, Pedro se transformou em um grande pregador, em um grande ganhador de almas. Veja os eventos sobrenaturais de milagres que aconteceram após o Pentecoste. Não é que não acontecesse no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento nós temos vários sinais, várias demonstrações de poder, não resta a menor dúvida. Mas a partir de Atos, que é o nosso objeto de estudo nesse momento, a partir de Atos, a gente vê isso de maneira mais plena no seio da igreja. Então, deixa eu lhe dizer isso, que é algo da parte de Deus para o seu coração. O Jesus que batiza é o Jesus que também cura, é o Jesus que também restaura, é o Jesus que também salva e dá força. Vamos ver agora os objetivos do Pentecostes. Vamos lá para o tópico 2 da lição. Tópico 2 e o item de número 1. Diz assim, propósito. Aparece na tela para a gente ler juntos. O propósito do Pentecostes bíblico. Primeiro propósito, promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou o vento e o fogo, ocorridas no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Volta a tela aqui para a gente, porque na lição está citando Atos capítulo 2 e versículo 11. Mas vamos ler junto, vamos abrir a Bíblia, que é bem melhor. Você que está em casa, veja, e vá guardando as informações. Primeiro propósito do Pentecostes bíblico, promover o quê? A verdadeira adoração. Observe bem como é que diz o texto. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Vamos dar um destaque para essa última parte do versículo, do capítulo 2, versículo 11. Nós estamos ouvindo ele falar, mas falar o quê? Das grandezas de Deus. Observe que um dos propósitos do batismo com o Espírito Santo é isso, falar das grandezas, falar, adorar a Deus, uma adoração mais profunda, uma adoração mais íntima, de um coração quebrantado, resignado, de uma pessoa que está imersa no poder de Deus, uma adoração de uma pessoa que está submetida ao senhorio de Cristo e que está cheia do Santo Espírito de Deus. Veja que um dos objetivos é isso, adorar. Então, se Deus aqui é o centro, se Deus aqui é o verdadeiro, que merece ser adorado, estou dizendo sim, mas Ele é aquele que merece ser adorado, então o homem, ele não pode estar na frente. Quando eu digo não pode estar na frente, o homem, ele não é o centro. Não há lugar para antropocentrismo. Até o autor da lição vai dizer o seguinte, um Pentecostes que não valoriza, que não adora a Deus de verdade, já deixou de ser Pentecoste há muito tempo. Então, o verdadeiro Pentecoste, ele leva um crente a adorar a Deus na dimensão profunda do Espírito Santo de Deus. Vamos ver outro objetivo?
que é outro, estou falando objetivo, mas é propósito. Outro propósito do Pentecostes bíblico, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o tópico 1 da lição e o item 2 que aparece agora, tópico 2 e o item 2 que aparece agora na sua tela, poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos capítulo 2 e o versículo número 20. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo Jesus. Volta à tela e pegue a Bíblia, por gentileza. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1 e o versículo de número 8, para a gente poder reforçar e linkar aqui esses dois termos. Ora, primeiro propósito, adoração. E o segundo propósito, testemunho. Veja que o batismo é revestimento de poder. Jesus capacitou a sua igreja para que a igreja fizesse o quê? Anunciasse o Evangelho, pregasse a palavra de Deus. Capítulo 1 e versículo 8 diz assim o texto bíblico: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre todos vós, e ser-me-ei, ou seja, sereis minhas testemunhas. Mas ser testemunha onde? Em Jerusalém, na Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Interessante que o livro de Atos dos Apóstolos é organizado desse aspecto. Do capítulo 1 ao 2 é o testemunho em Jerusalém, do 13 diante, o testemunho em Samaria, né? É o testemunho na Judéia e em Samaria, depois do capítulo 16 para frente, o testemunho justamente pelas viagens missionárias. Então é para isso que existe o Pentecostes, testemunhar de Cristo. O Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que batiza no Espírito Santo, o Jesus que transforma vidas espirituais. Essa é a responsabilidade nossa da igreja. Já percebeu, querido irmão em Cristo Jesus, que quando a gente está falando de Pentecostes, a gente está falando de evangelização também? O autor da lição, o pastor José Gonçalves, ele foi preciso nessa fala quando ele diz assim: o Pentecoste não foi dado para ninguém se isolar, para os crentes se isolar, ficar justamente dentro de quatro paredes. Não, o Pentecoste foi dado para que os crentes tivessem força, ânimo, para que fosse avançando a pregação do Evangelho. Mais e mais, Evangelho que transforma vidas, né? Não é somente vida, né? Vidas. E amigo, merece aqui uma aplicação na conclusão desse tópico. Dizer para você, amado irmão, e para aquele que ainda não é crente, que precisa de um encontro pessoal com Cristo. Antes de ir para o tópico 3, deixa eu lhe dizer aqui nessa câmara, Jesus, meu amado irmão, lhe batizou com o Espírito Santo e lhe concedeu dons espirituais para você servir a igreja. Veja que todo o objetivo daqui, dos versículos que nós estamos lendo, daquilo que a palavra de Deus fala conosco nessa manhã, é de que o Pentecostes, que foi dado a essa igreja ali em Jerusalém, foi para que a palavra de Deus avançasse, fosse mais adiante, fosse pregada, fosse anunciada e pregada com poder. Eu lembro do que o apóstolo São Paulo diz assim: eu não fui a voz com sublimidade de palavras, ou seja, eu não fui a voz com um discurso elegante, bonito, nada contra. Não é isso que Paulo está se opondo a uma pregação estruturada. Não. E Paulo está dizendo que a nossa ênfase não está na retórica. É que a pregação do Evangelho tem que ser acompanhada de poder do Espírito Santo. Pregação do Evangelho, ele é acompanhado de sinais e de maravilhas, porque Jesus de Nazaré faz isso. Então diga a você, meu amado irmão, tome posse do seu chamado, daquilo que Deus lhe deu e trabalhe para Jesus. E você que ainda não aceitou Cristo como Salvador, que está nos ouvindo,
e assistindo, é claro, faça um encontro pessoal com Cristo, porque Jesus está às portas para voltar e buscar a sua igreja amada. Vamos para o tópico 3 da nossa lição, porque lá nós iremos fazer uma distinção sobre batismo com o Espírito Santo e sobre justamente o recebimento do Espírito Santo. Vamos para o tópico 3 da lição, e para nós ganharmos tempo, tópico 3 vai aparecer na sua tela, rapidinho aí. Características do Pentecoste bíblico, essas são as características, uma experiência específica. Diz assim a lição, só um trechinho. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes, em Atos capítulo 1, versículo 5, versículo 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Atos 1 e 15, Atos 2 e 14. Essas pessoas eram regeneradas, isto é, salvas. Vamos parar aqui para a gente poder comentar sobre isso. Em primeiro lugar, não vamos confundir batismo com o Espírito Santo com a regeneração e nem com a salvação. A sequência sempre vai ser essa. Primeiro, a cruz do Calvário. Depois, o Pentecostes. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é concedido ao crente salvo. Aquele que é crente salvo em Cristo Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção subsequente à salvação, que ela pode ser dada no ato que a pessoa aceita Cristo como Salvador. Sim, você me ouviu. No ato que a pessoa aceitou a Cristo, simultaneamente a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo, com a evidência de falar línguas estranhas. Lembre de Atos capítulo 2, versículo 4. Tem que ter esse sinal inicial das línguas estranhas. Então, a pessoa pode receber o batismo também depois de algum tempo que aceitou Cristo como Salvador de sua vida. Mas sempre a sequência é essa. Primeiro o Calvário, depois batismo com o Espírito Santo. Primeiro o Calvário, depois batismo com o Espírito Santo. Não confunda isso. Por isso que o autor trabalhou muito bem essa expressão. É uma experiência específica. Mas específica para quem? Para os crentes em Cristo Jesus. Irmão, eu não sou batizado do Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo? Sim. Você não é um crente em Cristo Jesus? Abra a sua Bíblia em Romanos. Abra a sua Bíblia em Romanos, lá no capítulo de número 8. Diz assim, olha, 8 e o versículo de número 9. No momento que você aceita Cristo como Salvador. Estou falando de uma aceitação sincera, genuína. Quando a pessoa se rende ao senhorio de Cristo. Quando a pessoa se joga aos pés de Cristo. Estou falando de falar de jogar assim, aos pés de Cristo, mas no sentido de rendição, de aceitação, de aceitá-lo não somente como o Salvador, mas como o Senhor. Ele é Salvador, que me tirou das garras de Satanás, do mundo de pecado. E Ele é meu Senhor, Ele manda agora em mim. O que é que acontece nesse momento? A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, no ato da conversão, você recebe o Espírito Santo. Mas após a salvação, após a conversão, tem uma bênção especial para todo crente. O batismo com o Espírito Santo. E é uma experiência espiritual. Tem um texto aqui na nossa lição, que é no subsídio bíblico-teológico que pertence à lição de professor. Eu achei muito importante essa descrição que ele faz. É do Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, volume 1, editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esse material é de 2024, está lá na página 632. Ele descreve assim: como sinal inicial, as línguas transformam uma profunda experiência, uma experiência espiritual,
num acontecimento, acompanha reconhecível, a gente está vendo que Jesus está batizando, audível, ou seja, a gente está ouvindo as línguas estranhas, e visível. Querido, a gente já vai terminar a programação e eu não posso deixar de terminar essa programação sem dar essa ênfase naquilo que o autor da lição trabalhou lá no tópico 3, item 2. Uma experiência, só vou citar, uma experiência definida e uma experiência contínua. Ou seja, aqui está a definição clara do que é batismo e para quem é. E também tem a continuidade. Ou seja, Jesus de Nazaré não é que ainda faz, ele faz. Não é que ainda ele batiza com o Espírito Santo. Tem mais um versículo bíblico? Sim, eu quero concluir com um versículo bíblico que mostra essa atualidade dos dons e do batismo. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, e o versículo 17, observe bem, e estes sinais, isso fala do próprio Senhor Jesus, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônio e falarão novas línguas. Ou seja, enquanto tiver um crente salvo em Cristo Jesus, existe um Deus no céu disposto a batizar. Não é batizado não? Busque, interceda, clame, rogue, que Ele batiza. Os dons espirituais, quer ter acesso aos dons espirituais? Todo crente tem um dom espiritual. Claro, o estudo sobre os dons é muito bonito. Tem diversos dons, dons de serviço, dons de elocução, dons de poder, dons ministeriais. Mas a Bíblia diz o seguinte: procurai com zelo os melhores dons. Como é que a gente procura? Na oração. Agora, qual é a finalidade de tudo isso? Servir a igreja de Cristo Jesus. Fazer com que o Evangelho, a pregação da palavra de Deus, chegue aos locais mais distantes, para que as pessoas escutem e tomem uma decisão para Cristo e almas possam ser salvas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que Deus te ajude nessa manhã de domingo e fica essa mensagem da parte de Deus para o teu coração. Jesus é o mesmo que batiza no Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ao Senhor e toda a sua família, e que esse domingo venha a ser um domingo de bênção de Deus para a tua vida. Queridos irmãos, que lição maravilhosa nós vamos estudar, iniciamos hoje. Hoje foi apenas o início desta longa jornada que teremos durante o nosso trimestre, estudando a Igreja de Jerusalém, a partir de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 15. Com certeza será uma viagem maravilhosa no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós aprenderemos sobre a Igreja de Jerusalém, um modelo para a Igreja de nossos dias. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por essa lição tão especial. Vamos orar, se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos comigo e ore. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa manhã especial, Senhor, e que aqui estivemos aprendendo a Tua Palavra. Iniciando mais um trimestre para a glória de Deus, Senhor, e pedindo a Ti, ó Senhor, que Tu nos ajude nesse trimestre, Deus. Assim como nos trimestres anteriores, o Teu Espírito esteve nos ajudando, orientando, ó Senhor, nos ajuda, Senhor, nesse trimestre. Abençoe a cada professor, aluno, a todos que estão sendo alcançados através desta rede, ó Deus. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continue estendendo as Tuas mãos, fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Não esqueça, próximo domingo, neste mesmo horário, estejamos todos juntos aprendendo a palavra do Senhor. E não desligue sua TV, nós temos aí uma programação especial preparada exclusivamente para você e sua família, com a finalidade de promover o seu crescimento e fortalecimento espiritual. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.